Eventos adversos tardios. Esse módulo a gente vai conversar sobre os eventos adversos que transpassam aqueles 15 a 30 dias iniciais. Eles se iniciaram quando você fez a sua primeira aplicação no paciente, que infelizmente 24 horas depois ainda não teve controle, passou os 2 primeiros dias, entrou o terceiro dia, se estendeu por 15 dias, estendeu 30 dias, então a gente já tem realmente um problemão, porque o nosso paciente já vai estar bem zangado, bem bravo. O profissional normalmente já está em desespero, procurando ajuda até no plano espiritual para tentar resolver todo e qualquer problema. E aí é muito importante a gente manter a calma. E quando que a gente mantém a calma? Quando a gente já sabe o que vai acontecer e o tempo de resolução dos nossos problemas. Se a gente sabe o tempo de resolução dos nossos problemas, a gente conseguiu de alguma forma explicar isso para o paciente lá atrás, nos 2, 3 primeiros dias, esse paciente, é claro, ele vai ficar chateado, porque ele não quer passar pelaquela intercorrência, porque tem que trabalhar, às vezes está uma região que tem um edema, tem um nódulo, ou uma região que está tendo um exudato, está tendo um exudato purulento, teve uma necrose, então realmente é muito desagradável esse tipo de problema. Então vamos conversar um pouquinho agora sobre os eventos adversos tardios que algumas literaturas trazem com a partir de 15 dias e outras a partir de 30 dias. Dentre as alterações vasculares e alteração de cor são as que mais chamam a atenção, porque são as de mais difíceis controle e normalmente uma alteração vascular de longo prazo que levou a uma morte tecidual pode estar também agregado a isso de efeito tardio uma área de infecção. E essa área de infecção não vai ser tão bem, não é facilmente tratada. Como a gente viu no módulo anterior, quando a gente tem já um estado de necrose, morte celular ou áreas com granulomas, com exudato purulento, a gente vai entrar com aquela série de medicamentos, prednisona, um antibiótico, pode ser o clavulin com metronidazol, ou num outro protocolo a ciprofloxacin, num terceiro protocolo a levofloxacin, um protetor gástrico para o seu paciente. Tudo aquilo que a gente conversou para trás continua valendo daqui para frente. O que a gente tem que entender agora é saber, na realidade, acalmar o nosso paciente. No artigo que a gente deixou lá atrás, se você for ler, está até grifadinho lá embaixo quando ele chega em efeitos tardios, eventos adversos imediatos de início tardio, lá fala que os protocolos tardios estão extremamente ligados aos protocolos de início precoce e de início imediato, tá? Então a necrose é uma complicação, é a mais temida entre todas as relacionadas do uso de preenchimento cutâneo, é a necrose causada por ou oclusão ou trauma vascular. Normalmente, essa oclusão e trauma, ela advém de uma isquemia, pela compressão, pelo excesso de medicamento naquele local. O profissional erra o plano de aplicação, acha que está profundo, mas está em derme média, injeta muito material, comprime os vasos, aí ele começa a ter hematomas migratórios. Esses hematomas migram. Por exemplo, você fez nasolabial, que é a área mais comum ser acometida. Por que é a mais comum? Porque normalmente a queixa principal do paciente é a região nasolabial. Alguns pacientes pedem até a região de glabela, mas muitos profissionais, óbvio que por precaução, preferem não aplicar, porque na literatura também tem bastante descrição de relatos equívocos técnicos. Então, sendo assim, a área que é mais aplicada a preenchimento é a de nasolabial. Preencheu, gerou isquemia, o fluxo hemodinâmico da artéria carótida interna não consegue passar, parece um hematoma em região de comissura, que é uma área que tem uma anastomose vascular. Ele consegue passar, aparece um hematomazinho no nariz, ele desaparece, aparece uma região de glabela, ele desaparece, o profissional pensa, isso não deve ser nada.
Mas se você parar para pensar, se você fez a aplicação em nasolabial, por que é que está tendo rompimentos de microcapilares à distância? Tem que prestar bastante atenção nisso. E quando que a gente descobre isso? No dia seguinte, 24 horas após a aplicação. Então, um evento adverso de início imediato, que poderia ser facilmente tratado com compressão e calor, e talvez, quem sabe, dependendo do gel, um pouquinho de hialuronidase, ele se transforma em tardio pela falta de diagnóstico inicial. Então, vamos continuar aqui. Especialmente ao tratar áreas com vasos sanguíneos terminais, como glabela e nariz, é mais comum esse tipo de problema. Na literatura é altamente descrito isso. A composição do material, materiais permanentes, não tem como ser dissolvidos e podem obstruir o lúmen. Aqui vai uma consideração bem interessante. Quanto mais tempo for a vida útil do seu gel, maior será a sua intercorrência. O que eu quero dizer com isso? Se o seu gel tem vida útil temporária, um exemplo desse, colágeno e ácido hialurônico, você consegue, diagnosticando um problema inicial, de início imediato, você consegue intervir, resolver o problema de oclusão vascular, aquela isquemia inicial, volta o fluxo e pronto, está super tranquilo, não vai evoluir para uma necrose. É bem difícil, só se você exagerou absurdamente a quantidade de produto e não diagnosticou o início precoce ou imediato desse problema. Porém, se o seu gel for de longa duração, por exemplo, um gel permanente, eu vou dar esse exemplo do PMMA, porque é bastante utilizado o polimetilmetacrilato ainda. Então, se você teve uma oclusão vascular com o PMMA, é mais difícil você conseguir reduzir a compressão, reduzir a isquemia e aí, consequentemente, você terá mais problemas. O problema é o produto? Não, o produto ele vai ser uma predisposição a mais, um fator predisponente ao problema. Mas o problema é técnico dependente, injetou num lugar que não devia muito medicamento. Quando você coloca o ácido hialurônico, por mais que ele englobe o seu vaso sanguíneo, ele vai expandir, porque é uma característica do produto absorver água. Então, nas primeiras 24 horas, vai ter expansão, vai ter a compressão, e se o seu gel de ácido hialurônico tiver lidocaína na fórmula, pode ser que faça uma vasoconstrição mais temporária e aí gere uma morte tecidual. Mas o ácido hialurônico volta ao normal, libera o fluxo vascular e aí vai voltar o fluxo sanguíneo, leva oxigênio, leva alimento celular, tem cicatrização, por mais que você tenha uma morte tecidual, uma necrose, mas a sua necrose será transitória. Tempo de um reparo tecidual de uma necrose transitória. Em média, de 40 a 60 dias é o tempo que demora o tecido a formar, a reparar, a regenerar. E normalmente uma necrose de caráter transitório, se você aplicar laser, entrar com a pomada Nova Corte, usar Dersane 3 vezes ao dia, o Dersane é um óleo de girassol, você põe na região 3 vezes ao dia, o paciente compra, usa em casa, você tem um reparo tecidual perfeito, sem nenhuma cicatriz. Porém, se você tiver uma necrose que seria transitória, procurar um centro de tratamento, às vezes normalmente um hospital, que é a porta de entrada, né, de um paciente que está em desespero, preocupado e que o profissional não conseguiu diagnosticar. Chega no hospital, às vezes o profissional que atende esse paciente não sabe o que aconteceu, não consegue entender o que aconteceu e se tiver 30, 40, 50 dias, ele vai entender que é uma área necrótica e necessita de debridamento. Debridar é remover os pedaços de tecido morto para que o tecido vivo tenha capacidade de proliferação. Porém, quando você debrida o tecido, você aumenta a área de ferida e aumenta o risco de infecção.
Sendo assim, se houver debridamento do tecido, você não vai mais conseguir ter um reparo de segunda intenção que vai estar perfeitamente igual ao que era antes. Então, o importante, na maioria dos casos, sempre tem a exceção no ser humano, mas na maioria dos casos, se o seu produto for um produto transitório, um ácido hialurônico, por exemplo, não faça debridamento, não precisa de debridamento. Você consegue normalmente cicatrizar tudo, melhorar todo o reparo tecidual sem fazer a remoção de tecido necrótico. Porém, entretanto, contudo, todavia, se o seu gel preenchedor, por exemplo, for o PMMA, que a gente tem conversado, se o PMMA ele vira um acrílico dentro do organismo, ele vai englobar o vaso, vai colabar o vaso, vai comprimir, e esse vaso não consegue mais continuar o fluxo naquele local. Vai ter que ter uma neoformação vascular, procurar um outro caminho para passar. E isso demora bastante tempo. E às vezes acontece do paciente que teve uma morte tecidual por conta de um produto permanente de longuíssima duração, aí ele acaba indo para a fase de debridamento. Aí, se ele vai para a fase de debridamento, tem que ser encaminhado para um cirurgião plástico, porque vai ter que fazer enxerto de tecido, enxerto às vezes de cartilagem, nariz, aí ele vai ter sim uma deformidade facial. Então, moral da história, os seus problemas ocorrerão quando tiver equívoco técnico na hora da aplicação, a seleção equivocada do plano tecidual, e o seu problema vai ser maior de acordo com a vida útil do seu gel. Gel de longa duração provavelmente trará um problema de maior duração também, tá? Então, os sinais clínicos para a gente evitar esse tipo de problema, que eu sei que você não quer ter esse tipo de problema no seu consultório. Primeiro, observar a isquemia causada pelo preenchedor de ácido hialurônico e o branqueamento transitório. Isso pode acontecer em segundos, por isso o paciente ficar aguardando a recepção 30 minutinhos, dependendo da área de risco que você for aplicar. Ele aguarda um pouquinho só, explica para ele que o ar-condicionado mantém a temperatura, ele não vai ter que ir para o sol quente, você precisa ver se vai ter uma área de isquemia para você conseguir equilibrar isso. Passado essa primeira fase, a gente vai ter a segunda fase, ela vem seguida pelo livedo, que é a hiperemia reativa. Então, o que acontece? No primeiro momento, a gente tem uma isquemia, fica tudo branco, bem branquinho que fica. Passada essa fase, a gente começa a ter uma área extremamente avermelhada e o paciente começa também a relatar dor. Essa pigmentação ela começa a ficar um preto azulado em algumas horas. Normalmente no outro dia ela vai ter um aspecto mais cianótico. Parece que está faltando oxigênio naquele local. Você já viu quando você andou descalço por muito tempo ou andou calçado, fez exercício, forma uma bolha no seu pé? A bolha, o primeiro sinal que ela aparece, ela desprega, né, a derme solta, e que a cantólise ela tem a perda da estrutura do epitélio pavimentoso estratificado, solta aquela pele, fica com edema interno e ele fica com um aspecto cianótico, aquela pele que soltou. Ela fica num branco azulado, fica uma cor diferente. Quem tem bolha no pé, quem já jogou futebol na rua, sabe o que é ter uma bolinha no pé. Ou mulher que põe aquele sapato apertado que pega no calcanhar, ela não fica um aspecto azulado, a pele meio que parece que quer descolar o tecido. Aquele aspecto cianótico, ele já está falando para você, ó, gente, a pele aqui, a célula morreu, não tem mais oxigênio, não tem mais nutrição, está morta essa pele. O organismo entende, se esse tecido morreu, vamos descolar ele, desloca isso, joga para fora e vamos chamar uma célula nova para ocupar o espaço, vamos fazer uma nova crescer. Só que dependendo da região da face, isso não acontece dessa forma, a pele não desprende e solta. Ela morre e mantém-se aderida.
E aí, em vez dela soltar, ela começa a penetrar a área de necrose. Então, forma aquelas úlceras, aqueles machucados bem grandes na região da face. Então, essa úlcera formada na pele, aí ela vai demorar um tempão para responder aos tratamentos. Se você utiliza laser vermelho, é muito interessante utilizar a aplicação do laser. Você pode complementar o paciente com cloridrato de tiamina, que é o Benerva 300 mg, para aumentar a captação de vitamina B no seu paciente, para fazer a aplicação do laser e promover um melhor reparo tecidual. O Dersane, que é o óleo de girassol, 3 vezes ao dia, é extremamente importante. A pomada de nova corte, betametasona, também 3 vezes ao dia. Você precisa dar um amparo para o seu paciente muito grande. Fazer compressa de água quente. Ah, mas Diogo, está necrosado. Se está necrosado, tem baixa oxigenação. Você tem que vasodilatar com o calor para trazer mais oxigenação na periferia e promover também assim o reparo tecidual, tá? Então, tente diagnosticar o mais precocemente isso. Orienta o seu paciente sobre os riscos. Ah, olha, se você perceber que ficou tudo branco, me avisa. Se você percebeu que ficou branco, depois ficou meio avermelhado, começou a ficar azul e está doendo, me avisa. Então, se acontecer isso, o paciente já sabe que ele tem que te ligar. Doutora, tá doendo bastante e a hora que eu encosto assim, dói, eu tô olhando, a cor tá diferente. Opa, corre pro consultório, vamos resolver isso. Você já resolve ainda quando ele tem um evento adverso precoce, ele ainda não ficou tardio. Porque depois que ficou tardio, já morreu o tecido, aí, como diz o outro, o filho chora e a mãe não vê, porque todo mundo entra no desespero, tá? Então, o que a gente deve levar para interromper imediatamente a injeção? Você está injetando, o que você vai fazer? Tem que parar se você perceber branqueamento da pele, alteração do corpo, formação de livedo e a destruição de vasos sanguíneos na região. A distribuição de vasos sanguíneos na região. Se você sabe que nessa região o vaso é na superfície, vai mais profundo. Ou usa menos medicamento em superfície de derme. Região de comissura, alta vascularização, aqui na região de marionete. Toma cuidado com plano profundo. Cada região na face, na área de anatomia, a gente vai perceber que tem uma necessidade de plano diferente de aplicação, tá bom? Deve ser feita a compressão digital para reduzir a compressão e manter o fluxo sanguíneo. Massagear a área tratada é muito importante. Eu sempre falo para os nossos profissionais que fazem curso conosco, quando a gente trabalha com volumetria, e no curso de imersão em preenchimento a gente fala bastante sobre isso online, a gente entra com a nossa agulha em plano profundo, introduz o medicamento, tem bastante espaço para ele expandir, porque ele está supraperiosteal, está lá embaixo. Então ele expande para frente, para o lado, para baixo, para cima. Tem espaço para ele expandir para tudo quanto é lado. O risco de ter compressão vascular é quase inexistente. Mas aí tem regras para isso na face, ok? Não é aleatório. Mas se eu trabalho com a bioplastia, que é a entrega do medicamento a nível de pele, bioplastia, eu vou trabalhar aonde tem pele, tecido mole, injeção do fármaco diretamente na pele. Aí eu preciso massagear vigorosamente o produto. Na volumetria eu nem quero massagear, porque eu quero que ele expande em forma de bolos. E na derme eu preciso pôr a mão por dentro da boca e comprimir. Eu vejo muitos profissionais de outras áreas que não estão habituados em trabalhar em cavidade oral, que não colocam a mão por dentro da boca do paciente. Basta pedir para ele não morder seu dedo, ele não vai morder seu dedo. E você precisa, porque se você faz só assim por fora, tudo isso aqui é mole. Você não consegue planificar. Se você põe a mão por dentro da boca, puxa a rede para fora e aperta o seu indicador contra o seu polegar, você vai sentir um cordão do produto e vai planificar o seu produto. A hora que ele planifica, ele reduz por demais o risco de isquemia por compressão. Mesmo em região nasolabial, bigode chinês,
olheira, que é muito comum ter o efeito Tyndall, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, pressiona, tem que palpar o paciente e comprimir bastante, tá bom? Isso, a compressão tecidual é a base de tudo. Para que você não venha a ter um caso como este. Esse caso daqui, eu acredito que provavelmente você não vai querer ter um comprometimento de uma necrose extensa no seu consultório. É triste, mas a literatura está vasta dessas complicações. E o que podia acontecer nesse paciente? Simplesmente não precisava acontecer isso. Bastasse que você tivesse um pouquinho de entendimento sobre tudo que nós conversamos, diagnosticar precocemente e aí você teria com certeza uma resolução para um tratamento desse porte de forma bem rápida, simples e tranquila. E não ia ter riscos e danos teciduais permanentes para o paciente. Basta pensar no plano de aplicação, quantidade de medicamento, massagem após aplicação, pedir para o seu paciente aguardar 30 minutinhos no seu consultório e você observa, libera o paciente, envia aquela mensagem que pode ser padrão, você basta apenas encaminhar para os seus pacientes via WhatsApp, para que no outro dia eles te enviem uma foto e você consiga receber o feedback desses pacientes após a aplicação. Então, olha só, essa paciente daqui, o que aconteceu com ela? Infelizmente teve uma necrose extremamente extensa. Aqui a artéria foi colabada e teve morte tecidual na região de asa do nariz. Essa vascularização é interrompido o fluxo, tem mudanças na hemodinâmica e vai levar necrose para lábio inferior, ou lábio superior, lábio inferior e em alguns casos também chega na região de glabela. Isso por conta de uma área apenas de aplicação. Percebam o tamanho do trauma que gerou para essa paciente. Você acha que essa paciente vai ter vida social depois? Eu acho que não. Então, infelizmente, isso daqui é um caso real, tá? Isso daqui aconteceu, a gente vai abrir aqui o artigo para você poder acompanhar. Foi publicado esse caso daqui na Brazilian Journal of Otorrinolaringologia, né? No Jornal Brasileiro de Otorrinolaringologia. É um caso que não é tão antigo, percebam aqui, ó, é um caso de 2007, é um caso relativamente recente, né? Então, a gente vai ver aqui, nesse caso, ó, necrose facial extensa após infiltração com polimetilmetacrilato, né? Mas poderia ser também qualquer um outro gel, talvez não nessa gravidade, se fosse um outro gel. O polimetilmetacrilato, o PMMA, é um polímero sintético para preenchimento de partes moles. Ele é composto por microesferas diversas em meio a um coloide de carboximetilcelulose. Aqui, nesse caso, ele vem relatar uma senhora de 77 anos de idade que evoluiu com a necrose em hemiface direita após a injeção do PMMA em suco nasogeniano. Eu sempre falo para os profissionais tomarem muito cuidado com isso. Ela teve um quadro clínico de dor facial. Olha, lembra, eu falei, 24 horas após ter dor alta é problema. Teve cianose na hemifase, teve alteração de cor. Por que o profissional não percebeu isso? Porque, infelizmente, em muitas áreas da saúde, o profissional faz a aplicação, infelizmente, pega o dinheiro do paciente, porque até aí tudo bem, hipocrisia da nossa parte, falar que a gente não trabalha pelo dinheiro, até aí beleza, só que manda o paciente embora e nem quer saber o que acontece com esse paciente depois. E, infelizmente, pode evoluir para esse tipo de caso. Você precisa dar assistência para o seu paciente após a aplicação. É extremamente fundamental você estar junto com o seu paciente. O paciente às vezes chega no seu consultório e fala assim: ai, doutora, faz agora esse preenchimento que eu tenho que viajar amanhã, que eu vou para um casamento, vou para, sei lá, vou não sei para onde, vou para Paris.
Se ela vai viajar, não faz. Porque imagina o transtorno que você vai ter se você fizer e ela tiver uma intercorrência sem os seus cuidados em uma outra cidade, em um outro estado, em um outro país. Vai ter um grande problema. Você vai estar, desculpa a brincadeira, você não vai estar assim não, ó. Você vai estar assim, ó. Porque você vai estar ferrada. Eu já vi profissionais que entraram em contato comigo com esse relato. Eu fiz o procedimento, a paciente viajou, infelizmente lá sentiu bastante dor, procurou um profissional, falou que não tinha nada e evoluiu para necrose. É muito triste, gente. Isso é triste demais isso acontecer. E normalmente esses problemas ocorrem com quem? Profissionais que estão começando? Pode ser erro de inclinação de agulha, de técnica, mas casos graves ocorrem normalmente com profissionais que já são muito consagrados dentro da área de trabalho nessa face. Porque eles deixam de fazer algo simples, que é o checklist. Checar as etapas do tratamento, as etapas que o paciente aguenta suportar. Às vezes, o profissional que acha que sabe muito é aquele que acaba cometendo maiores índices de equívoco. Por isso, essa coisa de ego não precisa ter. Ego não enche barriga. O que enche barriga é o boca a boca do seu paciente que foi bem tratado, bem recebido e vai trazer um novo paciente com a menor quantidade de intercorrências possíveis no seu consultório. Ter intercorrência é sinônimo de que alguma coisa na sua técnica ou na sua linha de pensamento não está equilibrada. Presta bastante atenção na forma que você está abordando esses pacientes para que você tenha um respaldo técnico interessante, tudo muito bem documentado, para que depois não vire desculpas ou empurrar, terceirizar a culpa para o paciente de aquilo que muitas vezes pode ter sido um equívoco técnico profissional, tá? Então, olha só aqui. Aproximadamente 24 horas antes, a mesma havia sido submetida ao tratamento. 24 horas, gente. Era um evento adverso de início imediato, estava nas primeiras 24 horas. Ela sentiu dor e mudança da coloração da pele, ficou cianótico. Lembra do exemplo que eu dei do calo? Ficou branquinho, azulado. Bastasse o profissional olhar para a cara do paciente e perceber que alguma coisa não estava equilibrada, que ele precisava intervir imediatamente. Fez PMMA, né, com um profissional com experiência, né, aquele relato, o profissional tinha bastante experiência nesse tipo de procedimento. E após a internação, o paciente ficou inicialmente sob a responsabilidade da equipe de cirurgia vascular. Por quê? Infelizmente, quando o paciente chega num pronto atendimento, no hospital, os profissionais que estão ali não atuam nessa área de reconstrução de face minimamente invasiva. Eles não têm discernimento de saber o que eu vou fazer com esse produto que injetou aí. Está perdido, porque cada área da especialidade na área da saúde, na especialidade médica, aborda de formas diferentes o mesmo tipo de tratamento, de acordo com a sua especialidade. Não tem como o ser humano saber tudo de tudo. É praticamente quase impossível, né? Embora eu conheça pessoas que sabem tudo de tudo. Como diz um paciente meu, de palito de fósforo até bomba atômica, a pessoa sabe de tudo, conversa de tudo. É bem interessante esse tipo de ser humano. O tratamento inicial foi o quê? Iniciou com heparinização plena e analgesia, ou seja, deu heparina, AS para o paciente. Você acha que uma isquemia física compressiva nessa região, paciente tomando AS, heparina, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver absolutamente nada. O que tinha que ser feito? Provavelmente, difícil julgar o passado, né? Não estou aqui para condenar e nem criticar a atitude da equipe médica, mas provavelmente o que poderia ter sido feito para reduzir esse problema maior que for gerado. Compressa com água quente, muita compressa morna, no mínimo 3 vezes ao dia. Para quê?
vasodilatar, 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 aumentar a permeabilidade de sangue ali naquele local. Segundo, entrar com hialuronidase. Mas, Diogo, é PMMA, é polimetilmetacrilato, para que você vai botar hialuronidase? A hialuronidase é um acelerador enzimático. Ela pode ser utilizada, a gente vai ver, em todo e qualquer tipo de produto de preenchimento. Vai ter efeito benéfico? Não, nem sempre, porque a função dela basicamente é quebrar ácido hialurônico. Mas talvez precisaria. Pode entrar também, se não quiser entrar com hialuronidase, com corticoide. Injeção direta na região com corticoide. Nada disso foi feito. Então, infelizmente, agravou-se, passou as primeiras 24 horas, o evento adverso, que era imediato, passou para precoce e depois virou tardio nessa paciente. Durante a internação, a área de cianose extensa em hemifácie direita diminuiu pouco e houve, então, necrose tissular, ou seja, a pele morreu. Nas áreas irrigadas pela seguinte artéria, artéria coronal do labial superior e inferior direita e angular direita, ou seja, angular necrososa do nariz, a artéria labial superior e inferior levou à necrose do lábio superior e inferior, tá? Procedeu-se o debridamento extenso da área de necrose em hemifácie direita, o que eu falei anteriormente? Chega uma hora que, dependendo da porta de entrada de atendimento, o que eles vão fazer? Tira tecido morto. Por quê? Infelizmente, dentro de um centro cirúrgico, aliás, dentro de uma UTI, de uma unidade de tratamento intensivo, quando o paciente fica em decúbito por muito tempo, fica lá deitado, acamado por muito tempo, ele tem as escaras, que são as úlceras de compressão. Qual que é o protocolo para não ter infecção? Está dentro de um hospital, vai ter muita infecção, é porta de entrada uma ferida. Debrida, vai lá e vulgarmente cavuca tudo, arranca o tecido morto, só que aí a cavidade, em vez de diminuir, aumenta cada vez mais, né? Então o debridamento, que teoricamente seria uma boa solução para algumas partes do corpo, na face ela não é uma boa opção. Ela vai gerar mais dano tecidual e provavelmente esse dano será irreversível, tá? Foi debridada a asa nasal, arrancou cartilagem, ferrou, né? A área nasal da parte direita, metade da direita do lábio superior e inferior, ou seja, a paciente já está começando também a entrar em depressão, porque já está perdendo parte do rosto. Mais um debridamento centro cirúrgico devido à extensão da necrose de asa nasal direita. Durante o período de cicatrização, a paciente queixava bastante dor em hemimandíbula devido à exposição do nervo mentual direito na área cruenta. Debridou tanto aqui a parte inferior que expôs o mentoniano. Na verdade, deve ter exposto as fibras terminais do nervo mentoniano. E aí, mais dor para a paciente ainda, né? Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de caso. Aqui a imagem em preto e branco, né? Aqui dá de ver ainda até a sutura que foi utilizada. Aqui tem fio de sutura, o debridamento. Esse artigo está aqui para vocês lerem, ok? Qual que é a discussão? Aqui ele faz só uma breve puxadinha ali no histórico, né? A bioplastia teve seu início na década de 90 nos Estados Unidos com o cirurgião americano Dr. Robert Yersky. Descreve o uso da substância Bioplatic, que é um polímero biocompatível, bem como desenvolveu a cânula traumática para sua aplicação. Aqui é só uma revisão literária. Por que quando a gente pesquisa na internet, procura pelo termo bioplastia, aparece lá? Bioplastia é o procedimento que utiliza-se o PMMA para aplicação. Porque o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, ele foi o primeiro medicamento a ser liberado pelo FDA, que é Food and Drug Association, a ser liberado no mundo para preenchimentos de tecido mole. Na época, chamaram esses preenchimentos de tecido mole, essa reconstrução facial, de bioplastia. E o único produto que existia era o PMMA. Então, associou o nome de uma marca comercial de um fármaco, de um medicamento, com técnica. Associou remédio com técnica. A gente tem que desvincular. Remédio é uma coisa, técnica é outra, para a gente não cair no equívoco que eu já vi alguns profissionais cometendo
de fazer a associação, que falar PMMA é sinônimo de bioplastia, não é sinônimo de nada. PMMA é sinônimo de material preenchedor de longa duração. Nem sinônimo é, ele é um material que faz isso, né? Então, só para a gente ter essas referências, tá? Aí aqui ele vem trazendo, descreve um caso de cegueira após infiltração gabelar, isso aqui é um outro autor, né? Silva e Cury. Os autores concluíram que as microesferas de PMMA foram injetadas muito próximo da artéria oftálmica e causou a cegueira. Aqui ele já traz um outro relato de caso, né? Enfim, este é o primeiro caso descrito apresentando uma complicação tão severa em face relacionada ao uso de microesfera. Este relato demonstra riscos de injeção, de nasogeniana, bababá. Na verdade, ele não foi o primeiro, bom, ele pode ser o primeiro que descreveu algo tão cruento assim, né? Mas existem vários outros artigos que a gente vai até ver e que também trazem deformidades muito grandes na face do paciente, tá? Então, esse artigo aqui está aqui para vocês aqui abaixo desse vídeo para fazer o download, para vocês poderem estudar, tá? Vou salvar ele aqui para vocês estudarem esse artigo aqui. Então, olha só, para a gente não se equivocar, o gelo e a epinefrina podem mascarar os sinais e sintomas da insuficiência arterial. Já conversamos um pouquinho sobre isso. Compressão de gelo, vasoconstrição. Eu tiro, tá branquinho. Meu Deus, eu estou gerando uma isquemia, necrose. Não, é gelo. Se você pôs o gelo é porque você queria isquemia, né? Às vezes você pega um vasinho, forma um hematoma, você põe o gelo, fazer vasoconstrição, para não aumentar aquele hematoma. Depois você vai ter uma equimose, que é diferente de uma necrose, tá? Você fez anestesia infraorbitária e usou lidocaína com vasoconstritor. A anestesia ficou na superfície, ficou esbranquiçada. Você ainda nem colocou seu gel de preenchimento. A isquemia é transitória porque o líquido anestésico é fluido, vai difundir. Massageia a região, difunde anestésico e você não vai ter mais aquela área de isquemia tão potente. Diogo, eu apliquei meu anestésico, já tem 40 minutos que está branco o rosto do meu paciente. Não tem problema, se for anestésico, massageia a região, ele vai difundir, não vai ter morte tecidual. A não ser que você foi muito criativo, né? Em vez de entrar na derme, cai no vazio, tá lá em plano profundo, fez anestesia, você foi extremamente criativo e aí você pegou a sua agulha, deixou ela na derme, fez ela em uma pápula de anestésico, você fez um bolus, né? E isso aí é bastante comum acontecer quando o profissional não sabe anestesiar. Se ele não sabe técnica anestésica, é preciso estudar técnica anestésica, porque você pode também conseguir, se você for bem campeão mesmo, uma necrose com o anestésico, com vasoconstritor. Aí você vai pegar a sua agulha, vai deixar ela na derme e vai fazer o famoso botão anestésico, né? Em vez de você fazer uma infiltrativa, né, troncular ou alguma infiltrativa comum, você fez um botão anestésico, você fez uma pápula gigantesca na pele do paciente com anestésico com vasoconstritor. Aí realmente vai faltar oxigenação, o trem está preso na pele, não consegue difundir, vai ter risco sim de necrose tecidual com anestésico. Mas você tem que estar com muita vontade de fazer uma iatrogenia dessa, porque qualquer profissional com um pouquinho de bom senso não vai fazer esse tipo de aplicação, tá bom? Fazer técnica pontual de botão em derme, beleza, um pouquinho de remédio 0,05, 0,1, mais derme média para profunda, beleza. Agora derme média para superficial 0,1, 0,2, 0,3, aí realmente está arranjando sarna para coçar, tá? A hialuronidase é considerada a espinha dorsal do tratamento para essas oclusões. É muito importante saber um bom manuseio da hialuronidase. Todo profissional que trabalha com preenchimento em face precisa ter guardado na sua gavetinha hialuronidase
de 3.000 TR. Daqui a pouco a gente conversa. A hialuronidase é uma enzima protética solúvel e hidrolisa o agente reticulador de ácido hialurônico, assim como ajuda também em outros tipos de medicamento. Manobra clínica, a gente já conversou, massagem vigorosa, compressa morna. Isso aqui eu deixei de novo para vocês tirarem uma fotinha, dar um print da tela para deixar guardado como protocolo. Se necessário, aplicar hialuronidase nas primeiras 24 horas. Laser de baixa potência vermelho, mapear a região, no mínimo 5 pontos de 4 Joule em dias consecutivos. Aplicação tópica do Dersane, que é um óleo de girassol, 3 vezes ao dia no local. Aplicação de Novacorte 3 vezes ao dia, também é extremamente importante. Ou também colocar junto a betametasona, que também ajuda bastante, que é um anti-inflamatório tópico. E a Novacorte também anti-inflamatório com um pouquinho de efeito dá um pouquinho de analgesia também no paciente. Ou seja, você vai usar tudo que você tiver na sua mão para você conseguir um efeito interessante. E aí, dependendo do estado que você tem de morte tecidual, você já tem uma cicatriz. Então é muito importante, nos eventos adversos tardios, você diagnosticar precocemente alteração vascular, alteração de cor e evitar a formação de cicatriz tardia. Tranquilo? Então é isso. Pense bem a forma da sua conduta clínica e abordagem do seu paciente antes de iniciar o tratamento, as orientações do que pode acontecer e a necessidade de avaliar esse paciente 30 minutos após o preenchimento, 24 horas, que é o outro dia, quando ele te manda uma fotinha, te manda uma mensagem. Na verdade, a foto sempre mais importante, ou um videozinho, para você ter controle e interromper ainda os problemas quando eles são eventos adversos imediatos. Não deixa nada para depois, não deixa virar precoce, não deixa virar tardio, a não ser que, infelizmente, não tenha como frear aquele problema. Se ele é um quadro infeccioso, às vezes é difícil. Pode chegar, como a gente conversou, até 60 dias. Se for um quadro, às vezes, de isquemia e tiver uma morte celular transitória, uma necrose transitória, vai chegar a 60 dias. Alguns casos até quase 90 dias, porque depois que ele sai da fase de necrose, que ele faz a fase de reparo, ele tem a fase de eritema, que a coloração do tecido fica diferente. A gente já conversou também um pouquinho no módulo passado, na aula passada, sobre as pigmentações. Aí você vai ter que saber trabalhar com protocolos de peeling químico para descolorir a área cromatizada e ter mais equilíbrio na face do seu paciente. Até o próximo vídeo.